Raul Borges. Flávio Silva. Não foi para o plenário? Não. Mesa da Câmara caça mandatos de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem. Os dois estão caçados e sem aquela discussão de plenário, aquilo que aconteceu com a Zambelli, não se repetiu agora, professor? Não se repetiu. O mandato cassado pela mesa diretora, as decisões inclusive já publicadas em Diário Oficial, assinadas pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Com a perda dos mandatos, inclusive, os suplentes já foram notificados e devem assumir já na próxima segunda-feira. Vamos lembrar que o Ramagem foi condenado a 16 anos de prisão por participação na tentativa de golpe de Estado em 2023. Já os ministros da primeira turma entenderam, claro, que por ele não poder comparecer às sessões da Câmara em 2026 e ao ficar preso, ele poderia ter a pena o mandato perdido. Claro, a partir do momento que ele vai cumprir pena, o mandato deixa de ser exercido. Então, o que o Ramagem fez? Ele fugiu para os Estados Unidos. Ele é foragido hoje, professor? Está foragido da Justiça Brasileira, está nos Estados Unidos. Já o ex-deputado Jair Bolsonaro, embora não tenha sido condenado, ultrapassou o famoso limite de faltas. O Eduardo, desculpa. Ele ultrapassou o limite de faltas previstos na Constituição e também perdeu o mandato. Lembrar que o Eduardo está fora do Brasil desde março e, claro, como ele está nos Estados Unidos, ele está impedido de participar das sessões da Câmara. Ele ultrapassou os 2/3 de faltas permitidos, portanto, ele perde o mandato. Dessa forma, quem assume é o José Olímpio, do PL de São Paulo, que assume a vaga do Eduardo, e quem assume a vaga do Ramagem é o deputado Dr. Flávio, que é do PL do Rio de Janeiro. Flávio, a Constituição ela é muito clara. Sim. Você precisa comparecer em pelo menos 2/3 das sessões legislativas do ano. O caso do Eduardo era um caso relativamente simples, porque afinal de contas as faltas estavam registradas no sistema. Então bastaria ao Hugo Mota, de fato, por um ato administrativo, decretar a perda de mandato. Ele poderia ter feito isso no caso da Carla Zambelli. Mas no caso da Carla Zambelli, ele não aguentou a pressão do PL e levou para o plenário. Sim. E aí, levando para o plenário, deu o que deu. A Zambelli teve os seus direitos mantidos e o seu mandato mantido também. O que veio depois foi uma ordem do Supremo Tribunal Federal para que o mandato fosse cassado, porque afinal de contas não fazia muito sentido você ter uma deputada fora do Brasil, condenada, cumprindo sua prisão e mesmo assim sendo deputada, recebendo todos os benefícios que o cargo oferece. Então não fazia muito sentido. O Supremo determinou então a cassação do mandato e o Hugo Mota não quis dessa vez se indispor com o Supremo Tribunal Federal. Dessa vez especificamente, o mandato foi retirado dentro da mesa diretora. Os deputados é o seguinte: eles podem concorrer às eleições deste ano? Essa é uma pergunta que se faz. O Ramagem, não, porque os direitos políticos dele estão suspensos em virtude da condenação com trânsito em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. Já o Eduardo, ele pode concorrer a um novo cargo nas próximas eleições. A sua perda de mandato se deu pelo excesso de faltas e não necessariamente por uma condenação criminal. Ele vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Existe hoje um inquérito contra ele em relação à presença dele nos Estados Unidos e a forma como ele trabalhou contra, digamos assim, a prisão do Bolsonaro, retardando o procedimento de prisão ou até mesmo trazendo essas sanções para o governo brasileiro. Ele pode ser condenado por isso, mas por enquanto ele está livre para ser candidato. O que o Eduardo tem dito, Flávio? Que ele não tem mais vontade de voltar ao Brasil. Essa é a principal fala dele. Não tenho mais vontade de voltar ao Brasil. Mas se receber um chamado, eu posso tentar voltar desde que haja ali uma negociação por um perdão, por uma espécie de anistia. É isso que ele espera. Essa anistia pode vir do Supremo Tribunal Federal ou vir construída pelo Congresso Nacional. Essas seriam as condições para que ele voltasse para tentar ser candidato em São Paulo ao Senado, né? Então, como o Flávio hoje é o pré-candidato a presidente da República da família Bolsonaro, o Eduardo, se voltasse dentro dessa ideia de anistia, ele poderia ser candidato ao Senado pelo estado de São Paulo. Muito bem. Dessa vez, o Hugo Mota não quis problema com o Supremo. Já teve que dar uma ré na Zambelli, né? Com o caso da Zambelli teve que dar uma ré, agora decidido então. Exatamente. Ô Flávio, para não deixar passar, o Senado ontem aprovou o empréstimo de 90 milhões de dólares para o Promobis.
Lembra do Promobis? Boa notícia, lembro. O Promobis é aquele projeto que prevê a mobilidade aqui da nossa região, com transporte coletivo de Bombinhas até Navegantes, com o túnel submerso entre Navegantes e Itajaí, com a revitalização das vias públicas de Balneário Camboriú e uma série de outras situações que prometem melhorar a mobilidade urbana aqui da região. Então foi aprovado ontem pelo Senado Federal. Na verdade, o empréstimo já estava praticamente contratado. O que faltava era a garantia, ou seja, caso o consórcio da Anfre não consiga pagar o empréstimo, a União entra como fiadora. Então foi isso que foi aprovado ontem no Senado Federal. Uma grande notícia aí para nossa região, para quem idealizou esse projeto lá atrás. Parece que dessa vez vai sair do papel.